Olá pessoal, eu estou aqui novamente e eu vou seguir agora, vou continuar agora com as entrevistas que a gente já fez, uma com a Mirtes, e hoje eu estou aqui com uma convidada mais que especial e a gente vai continuar falando da importância da liderança. Hoje eu estou aqui com uma convidada, ela é empresária há mais de 35 anos, ela é pós-graduada em empreendedorismo pela FGV, ela é instrutora, ela é master coaching, ela tem um programa que é Agora Que São Elas, que é super gostoso, a gente já conhece, a gente assiste. E eu tenho um prazer enorme de apresentar para vocês a Kátia Teixeira, que está aqui com a gente hoje. Kátia, obrigada por você estar aqui, eu que agradeço, por você ter dedicado esse tempinho para a gente, para os nossos clientes aqui da Expertise, para passar um pouquinho do seu conhecimento para a gente, tá bom? Um beijo aí, pessoal da Expertise. Então tá bom. Esses vídeos que a gente está fazendo, Kátia, é para a gente falar um pouquinho de liderança. Tá. E aí você tem 35 anos nessa área. Conta pra gente, conta pro pessoal que tá assistindo aí, o que é pra você ser líder? Como que foi aí a sua história até hoje? Conta pra gente. Eu acho que eu passei por algumas fases de liderança, né? Primeiro, quando perdi meu pai aos 17 anos, e eu era filha única, quem conhece um pouquinho da minha história sabe, e logo em seguida minha mãe sofreu um acidente e eu me vi sozinha na vida. E ali eu tive que ser líder das minhas atitudes, das minhas decisões. Não é fácil quando você está sozinha e tem uma tomada de decisão, e geralmente ela tem que ser rápida, né? Porque você tem que se mover. Eu costumo dizer que na guerra sobrevive quem se move, né? Quem fica de tocaia não sobrevive. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive que ir à luta. Então, naquele tempo, a minha liderança era uma liderança muito exclusiva minha, então eu tomava as decisões, não queria muito ouvir conselhos, uma autoliderança. Não queria ouvir conselhos, eu ia pro meu feeling, e com isso dei muito com os burros na água. Dei muito com a cara no vidro. Experiência, fazendo e aprendendo. Isso mesmo. Aí eu passei para a fase de ter equipe, né? Deixou de ser eu equipe para começar a ter que gerir pessoas, né? No começo era uma catástrofe, porque eu ainda permanecia com essa história de que quem mandava era eu, então era uma liderança onde eu comandava mesmo, né? Eu me colocava um patamar acima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. E também não era bacana. A gente até tinha resultados, mas a dor que imputava tudo isso era muita. Tanto pra gente, como pra quem era comandado por nós, né? Então, eu tive que ir aprendendo que a gente pode ouvir o outro lado, e talvez esse outro lado, apesar de não ter o conhecimento total da empresa, pode dar opiniões bacanas. Mas isso eu vou dizer pra você, Maria, que levou um tempo. Eu fui começando a modificar a minha forma de liderar conforme eu fui me capacitando. Ah, interessante. Então, primeiro de tudo, quando eu fui me conhecer melhor, né? Por que eu era tão mandona, tão autoritária? Quais eram os motivos que me levavam a ser assim, né? E aí, nesse autoconhecimento, passando pelo coaching, pelo profissional coaching, aí eu comecei a entender que, claro, que isso vinha de tudo que eu havia passado. Eu sou bailarina clássica também, então isso também me dava mais disciplina e mais a forma de ver as coisas, a competitividade, né? Eu não conseguia comedir tudo isso. Então isso vinha muito forte para minha liderança, e eu tinha por hábito comandar mesmo, mandar e faça, né? Conforme foram vindos os treinamentos, eu comecei a entender que a liderança era algo que poderia ser compartilhado. E isso me deu alívio. Por quê? Porque quando você compartilha a liderança, né, de uma forma honesta e saudável, você atinge resultados muito mais rapidamente, e resultados que são infinitamente mais agregadores. Eles acabam atingindo um número maior de pessoas, né? Quando você faz uma ação de liderança compartilhada, você tem um monte de gente torcendo a favor e fazendo com que aquilo aconteça de uma forma mais branda, calma, né? E eu fui aprendendo isso. Aprendi também uma outra forma de liderança que eu gosto muito, que é a liderança de recompensar quem chegou lá com você.
né? E isso a gente fez muito nas nossas empresas, de entender primeiro o perfil do funcionário, né? E aí, para os que estão mais acostumados a falar com colaboradores, dou um passo atrás, isso eu não faço. Eu acho que quem colabora porque quer e não está ganhando para isso, né? A empresa tem que funcionar. E aí eu preciso que os meus funcionários funcionem comigo, junto comigo, mas que funcionem comigo. Eu não gosto da palavra colaboração. Eu acho que a palavra colaboração tira um pouco do peso, né, que a gente tem enquanto empresário, enquanto entrega para o cliente. Então isso eu não mudei muito não, mas a questão da liderança compartilhada eu fui aprendendo e aí sim reconhecer. Então muitos dos nossos funcionários receberam viagens, receberam prêmios. Entendi também que o financeiro nem sempre é o mais importante. Aprendi a elogiar em público e aprendi a conversar sobre alguns pontos de melhoria em dois, né, no 1 a 1, é muito mais confortável para quem está ouvindo e muito mais confortável para quem está falando. Então eu fui aprendendo ao longo desse tempo como lidar com pessoas, porque na verdade é disso que se trata, né? Liderar é você entender o momento que o outro está vivendo, como você comunica isso, né? É muito importante quando fala em liderança, falar em comunicação eficaz, porque o meu funcionário, o colaborador, não fez nada do que eu falei. Opa, erro é seu. Porque a obrigação de comunicar corretamente está no líder. E fazer com que... Entender se a pessoa entendeu o que você comunicou. Porque não é só falar, né? Exatamente. É importantíssimo. Isso, e eu aprendi a supervisão. Eu aprendi que a gente delega, né, e não delarga, a gente delega e depois supervisiona, né, você embasa junto contigo, quem tá contigo, ajudar nesse processo, até na construção do resultado, enfim, do produto, do serviço, aí depende da empresa que a gente está falando, mas eu acredito que hoje eu seja uma líder muito diferente da que eu comecei, mas eu ainda tenho muito para aprender. Kátia, você chegaria onde você chegou hoje se não fosse as pessoas? Nunca. Ao seu redor? De jeito nenhum. Eu tenho assim que agradecer demais algumas pessoas que estiveram no meu caminho, que tiveram amor por mim, paciência comigo, né, que me deram oportunidades. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E ainda que chegar, Maria, vai ser muito triste. Infinitamente triste e doloroso. Não é sozinho, muito, né? muito, né? E muito mais devagar. Sim. Porque você precisa. Os resultados seriam outros, sim, né? Muito outros, né? Você falou lá atrás que você perdeu seus pais cedo e você teve que liderar a sua vida. Sim. Como foi essa questão da autoliderança lá atrás e hoje? Hoje você se autolidera? Sim. Eu sei que você tem uma equipe maravilhosa, Sim. pessoas maravilhosas ao seu redor. Mas nesse cenário hoje, você lidera a sua vida? O quanto isso é importante pra você? Então, eu fui ao longo... Ela não perdeu os pais, tá? Eu não sei se... não, mas agora eu ia corrigir. Tá. Você quer A minha mãe sofreu um acidente, ela quase morreu, ela ficou 8, 9 meses na UTI. E eu, como eu era filha única, eu fiquei sozinha. Então eu tive que tomar a decisão de vender as máquinas da confecção, de pagar os funcionários, ficar sem R$1. Tá. Não tem problema não. E você tem tempo? Você quer que a gente avise? Quanto tempo você Não tem problema. Não? Pode deixar pode. lá? Tá bom. Eu só tô preocupada com vocês aqui. Não, a gente não tem problema. Tá bom. 3, 2, 1, vou além do vai. Desculpa. Então, Maria, é só pra te explicar assim, a minha mãe sofreu um acidente, meu pai faleceu e depois de 4 meses a minha mãe sofreu um acidente, ela foi atropelada em cima da calçada e ela ficou 9 meses na UTI. Então, esse gap, né, da perda do meu pai e da minha mãe no hospital, eu tive que tomar as rédeas da minha vida. E claro que a família vem e dá os pitacos, né, mas naquele momento... As decisões que eu tomei foram linkadas aos princípios e valores que eu aprendi com os meus pais. Então, aquelas decisões eram todas fincadas ali. Por isso que, às vezes, eu devo ter sido tão enfática ou tão menos cordial com algumas pessoas naquela época. E eu não vou pôr a culpa na dor das perdas. Sim. Foi realmente uma questão de se posicionar, né, de inflar o peito e ir para cima, né, com medo mesmo. Essa autoliderança, ela me ajuda hoje, claro, esse poder de decisão rápido,
principalmente quando você está numa situação de conflito, né? Então isso ainda é importante, isso ainda é visível em mim. O que modificou dessa história toda é que hoje eu me permito fazer coisas que eu gosto de fazer e com pessoas que eu gosto de estar. Ao longo desse tempo todo, se eu posso te falar em construção, muito mais do que o patrimônio físico, né? O patrimônio intelectual e muito mais do que isso, o patrimônio de pessoas que hoje eu tenho ao meu redor. As que eu tive que abrir mão, porque realmente não corroboravam com os meus princípios, né? Então aí doía quando você faz algo que foge aos teus valores, né? E tem um dado momento que você tem que andar nos opostos mesmo. Eu até costumo dizer, tem um exercício que eu faço de alinhamento de expectativa nas empresas, quando a gente dá consultoria, é que em algum momento da vida a gente tem que andar pelos opostos. Que são quando não é nem o engolir sapo, mas é de fazer coisas que vão contra os seus princípios. É inegável que no começo das empresas a gente às vezes faz algumas coisas como essas. Se alia a pessoas que de repente você não gosta tanto, enfim, faz parte. Dentro desse gráfico, você sai dos opostos e vai para o diferencial. E aí você começa a procurar o que entregar de diferente para ter que sair daqueles opostos que te dói tanto, né? E aí, a hora que você começa a fazer a sua empresa crescer, porque você está procurando o diferencial e aí você tem que ter essa liderança muito bem exacerbada e tem que estar comedida, porque senão você voa. E aí, se você não tiver essa liderança compartilhada, de ter alguém próximo a você que de repente não tem e falar, opa, pera, vamos voltar pro chão? Vamos fragmentar tudo isso? É legal, mas como que a gente vai conseguir fazer? Tem pessoas ao seu lado que te agregue, isso que mesmo. te fale, às vezes, o que você precisa ouvir, a verdade. Simples assim. Porque às vezes a gente não enxerga determinadas coisas. Não é por maldade. Não, é por inexperiência. Inexperiência e também, às vezes, a correria do dia a dia. Sem dúvida. Você toma uma decisão que nem sempre é assertiva. Sem dúvida. Né? E você vai aprendendo com esses acertos e aí, erros. você vai pro final do gráfico, que são os iguais. Que é quando você chega nesse momento que eu sinto que eu tô vivendo hoje, que são os momentos de estar agindo conforme meus princípios e valores. Hoje eu consigo determinar o meu tempo, então eu gerencio o meu tempo, eu sou dona do meu tempo. E aí é que eu falo pra você que eu acho que é o ápice da liderança. É quando você utiliza o seu tempo para as coisas que você de verdade acha que vai fazer diferença no mundo. Kátia, você está falando de pontos tão importantes, né? A gestão do tempo na vida de um líder, né? A gente trabalha com uma formação de líderes e a gente bate muito nessa tecla. 80% do nosso tempo a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. E se a gente não trabalha a organização e planejamento dentro da nossa vida, do nosso negócio, isso não vai para frente. Verdade. Né? Não é importante? Sim. Você só conseguiu tudo isso por conta que hoje você consegue trabalhar essa questão e se valorizar também, né? Valorizar o que é importante para você. Só vamos deixar claro para quem está nos ouvindo, porque as pessoas às vezes ouvem eu falar isso e falam, ela só faz o que gosta. Não foi isso que eu disse. Eu disse que eu consigo utilizar o meu tempo para aquilo que for preciso e faz sentido para os resultados que eu quero atingir. Fazer o que eu não gosto faz parte do pacote, porque quem só faz o que gosta e não faz nada que não gosta, não sai do lugar, não cresce. Muitas vezes saindo da zona de conforto e fazendo aquilo que você não gosta, que você vai atingir novos patamares. Mas aí como você vai gastar o teu tempo com isso é que é o segredo. Exatamente, é o planejamento, é a estratégia que você vai usar para fazer. Porque infelizmente a gente tem que fazer algumas coisas que às vezes a gente não é bom. Claro. Né? A gente tem que estar sempre aprendendo, um líder tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Sempre. Tá? E às vezes a gente tem... Em alguns momentos temos que fazer sim o que a gente não gosta. Sem dúvida. Kátia, eu agradeço demais. Eu falo demais, né, Maria? Eu agradeço demais. Imagine. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo está adorando. Eu que agradeço, tá viu? Conte conosco. Ai, brigadão. Estou muito feliz mesmo por você estar aqui hoje com a gente. Bom. Muito obrigada, viu? Obrigada. Pessoal da Expertise, um beijo. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, curta aí a nossa página, entre no nosso canal. Hoje tem uma convidada mais que especial. Espero que vocês curtam muito, tá bom? Um beijo para vocês.